Então a Basílica era um prédio público dos romanos, característico por ser uma espécie de shopping center, como a gente pensaria hoje, e com 3 naves. Então você tem uma nave central, no meio aí você teria as colunas, mais 2 naves do lado, e um altar sendo colocado já afastado da nave, né, no fundo da nave, sempre a igreja voltada para o Oriente, né? Então a igreja ela está voltada para o Oriente. O Vaticano continua voltado para o Oriente. Então assim, falam, mas na missa antiga o padre celebra de costas, mas no Vaticano nunca se celebrou de costas. Não, pelo contrário, porque o Papa está virado para o Oriente conforme ele está lá. E o que significa estar virada a igreja para o Oriente, professor? O Oriente tem 2 significados. Então nós temos um Oriente verdadeiro, que é onde nasce o sol, que é o canto do Benedictus. Então aquele canto de Zacarias, não é que ele, quando ele fala, o sol nascente que nos vem visitar, é o Cristo que nasce. E aí o que nós temos que ver? O que é a Eucaristia, senão uma nova Belém? O próprio Deus que vem e se faz pão na nossa mesa. É o Senhor. É o Senhor. Corpo, sangue, alma e divindade. É o Senhor. Então, você tem, num primeiro momento, as igrejas orientadas. Só que quando você não consegue orientar, o que você faz? Você orienta pela cruz. Então, você pode colocar o altar junto à parede e a cruz significando um oriente místico ao Cristo que vem nos visitar. Não é? Então, isso é muito importante. A época das basílicas, não é, que a gente pode dizer que seria aí mais ou menos até o meio da Idade Média, então a gente está falando aí de mais ou menos 500 anos, né? A gente fala mais ou menos do século IV até o século X, XI, é um período onde nós vamos ver o desenvolvimento das liturgias. Porque são vários ritos, então se a liturgia é o culto público dado a Deus, os ritos eles vão adquirir as características locais. Então, por exemplo, os gregos, eles são famosos, por exemplo, no Império Bizantino, por serem extremamente minuciosos. Então, professor, deixa eu só fazer um parênteses rápido antes da gente continuar, só para ficar bem claro na nossa cabeça. Assim. Então, a liturgia, ela é o ato público, assim, o que a gente faz para Deus, né? Exato. Isso. O rito é o jeito que isso é feito. Exatamente. Então, e é importante que a gente separe, não é? Porque, assim, quando nós falamos de rito, não existe apenas um rito. É que nós conhecemos, de maneira geral, o rito romano. Mas existe, por exemplo, um rito bizantino, um rito caldeu, ou, por exemplo, um rito característico do Egito. Então, todos, e onde eles se desenvolvem? Em torno das grandes sés apostólicas. Então, nós tínhamos ali algumas igrejas principais, da qual de longe Roma era a principal. Desenvolveu-se em Roma um rito, que era o rito da cidade de Roma, inicialmente, que depois ele vai acabar se expandindo, né? Então nós vamos ver o que acontece, mas também há ritos, por exemplo, bizantinos, né? Então o rito que é o rito de Constantinopla, que hoje é na atual Turquia, que era o principal império cristão até mais ou menos o século XI, o século XII. O rito bizantino, ele tem a característica de ser muito longo, não é? Então, muito longo, e ser marcado, por exemplo, por sempre a oração cantada, as incensações, coisas que para nós acabam sendo consideradas de solenização. Então, de tornar algo mais solene, nós só temos isso nas missas solenes, não é, de certa forma. O rito romano, ele vai devagar, não é, se desenvolvendo da forma com que nós o conhecemos, junto, especialmente da cidade de Roma, mas nós temos aí talvez o grande primeiro momento de expansão, não é, do rito romano, seja quando, lá pelo ano, no fim do século VIII, comecinho do século IX, com Carlos Magno. Carlos Magno, imperador do Ocidente, primeiro imperador do Ocidente, ele foi considerado, então, aí, o primogênito, né, o principal filho da igreja, né, junto com a França, o que faz a gente pensar muito de como a França está hoje, a filha primogênita da igreja está vivendo uma situação calamitosa. Então, assistimos agora a Catedral de Nantes, não é? Foi um incêndio claramente criminoso. Não é? E Carlos Magno pede o quê? Olha, primeiro, aqui nós já temos livros litúrgicos. Então, possivelmente o primeiro papa que codificou o ritual da Santa Missa foi São Gregório Magno, isso no século VI. Então ele foi um papa que disse, a liturgia dos papas, a liturgia de Roma é assim. Então ela é composta de um ato penitencial,
Eu canto Glória. O Glória não era todo mundo que podia cantar, era só o Papa que podia cantar um Glória. Depois nós temos uma oração. Depois nós temos as leituras, uma homilia. Isso século VI, mais ou menos. Século VI. E isso já é o esqueletão da missa que nós temos hoje, exatamente, então. Exatamente. Então é por isso que nós falamos. Nós não podemos pensar, por exemplo, que chegamos no Concílio Vaticano II, apareceu uma nova igreja ou uma nova missa. Nós somos frutos de 2000 anos de história. Né? Então acho que isso é o mais importante. E foram aparecendo, então, nesse meio tempo, vários ritos. Para quem, eu só vou relembrar as pessoas, né, que nos acompanham, que a gente já tem um programa falando dessa riqueza da igreja, né? A gente tratou só sobre os ritos orientais em um programa. Então, volta lá no nosso site, www.rs21.com.br/na verdade, e lá você encontra, foi com o diácono Eric, né? Foi ótimo o programa. E aí, professora, eu só fiz esse parênteses para a gente entender um pouquinho. Então, que o rito é o jeito que a gente pode fazer a liturgia. Sim. E existem vários, mas o senhor dizia, né, que desde quando Constantino, né, pôde fazer, assim, agora já pode fazer publicamente o rito sem ninguém morrer, até mais ou menos século XI, né? Isso, a liturgia foi se formando. Isso, daí o senhor estava explicando isso pra gente. E com Carlos Magno, como já havia livros, que são os pais dos nossos missais, se pediram que os monges codificassem copiassem esses livros e que eles fossem enviados para os mosteiros. E aí o que nós vemos num primeiro momento é o rito de Roma, que tem algumas poucas modificações, especialmente as orações que o sacerdote faz em silêncio, ou a grande presença de velas, que era muito característico da região da França, né, de um rito que não existe mais, chamado rito galicano, não é, que é uma coisa que acabou se fundindo com o rito romano em muitos momentos. E Carlos Magno pede, então, que se codifique esses livros, ele compra esses missais de Roma e ele expande pelo Império. Então a gente já tem aí, mais ou menos no século IX, uma liturgia mais ou menos adaptada, não é como nós conhecemos depois, no esplendor, seja da Idade Média, seja depois no período do Renascimento. O que era muito comum, inclusive nessa época? Nesse primeiro momento da liturgia, as pessoas estavam envolvidas diretamente com a liturgia. Então, por exemplo, o padre, quando ele ia celebrar a missa dominical, ele, alguns dias antes, ou vários dias antes, encontrava os meninos que estavam pela região, faziam um coro, e os meninos ensaiavam o coro e cantavam, e era algo assim. E havia uma participação popular muito grande, porque você tem... Se as primeiras liturgias, a liturgia dos apóstolos, foi celebrada em grego, como o grego do Antigo Testamento, do Novo Testamento, a liturgia devagar ela vai tomando a nossa cara. Então, por exemplo, no Ocidente, ela não vai se manter em grego, ela vai se passar para o latim, que depois o latim vai dar origem a todas as nossas línguas modernas, né? Então as nossas línguas neolatinas. Do outro lado, o Império Bizantino vai, por exemplo, manter a liturgia em grego. Então a liturgia ainda vai ser cantada em grego, ainda que depois haja na liturgia oriental uma maior possibilidade do vernáculo, do uso da língua comum, na liturgia muito mais cedo até do que nós ocidentais. Então, o povo, inclusive, ajudava. Então, o povo, no momento das ofertas, levava o pão, levava o vinho. Então, eles entregavam, não é isso, para o sacerdote. E isso seria consagrado, então, e depois distribuído, não é, para as pessoas que estavam ali. E, às vezes, até a própria questão de que levavam bens para o sacerdote, para que o sacerdote pudesse se manter. Então, o gesto que hoje o sacerdote faz de lavar as mãos... é um gesto que no século IX era um gesto prático, porque ele recebia trigo, porque ele recebia ovos. Então, como ele recebia, ele tinha que lavar as mãos antes de realizar o ato do sacrifício. Então, era algo bastante característico. A música se desenvolve junto também nesse período. Só que você tem muita criatividade. Então, cada cidade, até a gente poderia dizer assim, tinha algo específico que não era do rito romano. Então, assim, o rito romano, ele era como se fosse um esqueleto, mas havia muitas particularidades. Essas particularidades eram, às vezes, condenadas pela igreja, porque se pensa, por exemplo, que, às vezes, uma pessoa, os bons católicos daquela época sabiam o nome do Papa.
É porque nós estamos no interior de um lugar da Europa que você demora meses para receber a notícia. Então, os bons padres tinham na sua sacristia escrito o nome do seu bispo. Não é? Então, assim, mas às vezes, até mesmo dentro da diocese, isso era um problema, nessa questão da comunicação. Mas e vai se, por exemplo, desenvolver nesse período o rito bracarense, que é o rito da cidade de Braga. Braga foi um dos poucos ritos que se mantiveram, que é uma variação do rito romano. Né? Então acabou sendo uma variação do rito romano. É um dos poucos que acabaram sobrevivendo. Tem ainda o rito milanês, não é, que se celebra, e o rito lionês na cidade de Lyon, na França. São variações do rito romano. São variações do rito romano. Todos eles fazem parte da mesma família, então nós podemos falar que é uma família ritual. O rito pode ser uma forma de falar. Então, os gregos falam de uma forma, os latinos falam de outra, mas todos têm o mesmo objetivo, né? Todos, então, vão falar de Nosso Senhor, vão falar com o Nosso Senhor.